Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos vocês, a todos os meus irmãos em Cristo que estão aqui comigo no canal. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus recompense o esforço, a fé, o carinho e a consideração de todos, tá bom? Você que é novo por aqui também, você que está chegando por agora aqui no canal, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. E estamos aqui com um único foco, que é aprender mais da palavra do Senhor. Queridos, hoje eu quero meditar com os irmãos em Salmos, capítulo 60 e o versículo 11. Apenas um versículo para juntos meditarmos. Salmos, capítulo 60 e o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Meus queridos irmãos, uma das coisas mais desesperadoras da vida é quando precisamos de ajuda, é quando buscamos alguém que possa estender as mãos, que possa tirar-nos daquela situação de calamidade e ninguém se apresenta para nos ajudar, não é mesmo? Mas muito pior ainda é quando recebemos promessas de que tal e tal coisa será feita em breve e a gente espera com o coração apertado o dia prometido chegar, e quando chega, aquilo que seria a nossa salvação não é cumprido. A palavra de Deus é um livro sábio, é um livro cheio de conselhos quando se trata de buscar socorro e livramento para os nossos problemas. Aqui onde lemos, em Salmos capítulo 60 e o versículo 11, nós vemos o salmista clamando ao Senhor: Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em outro lugar da palavra do Senhor, em Isaías, capítulo 31 e o versículo 1 e o versículo 1, o próprio Deus lamenta porque Israel busca auxílio em outras fontes. Veja o que diz a palavra do Senhor: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros, que são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. O que devemos fazer então nos tempos, nos momentos de angústias, nos momentos de grandes necessidades? Queridos, o primeiro ponto é todos nós esperarmos em Deus. O primeiro a se fazer em tempos de crises, em tempos de lutas, em tempos de provações, é esperar em Deus. O salmista Davi disse em Salmos capítulo 62 e o versículo 1, ele disse assim: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Veja o exemplo que Davi, ele deu para nós, que devemos esperar em Deus. A nossa alma, ela deve esperar no Senhor silenciosamente. Não é fácil aquietar, nós sabemos que não é fácil aquietar o coração nos momentos de tantas tribulações e esperar uma direção divina. Mas a atitude correta não é de desespero, mas de uma espera confiante em Deus, que tudo sabe e que tudo pode. Quem espera em Deus nunca se cansa, porque o nosso Deus, ele nunca se atrasa. Ele sempre chega no momento certo. O nosso Deus, ele não falha e ele não tarda. Muitas das vezes, e por que não dizer de todas as vezes que nos desesperamos, é nós que não sabemos esperar o agir de Deus e o tempo certo dele acontecer
as maravilhas que Ele tem prometido para nossas vidas. Então, muitas das vezes somos nós que não sabemos esperar o tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Porque o relógio do homem não é o relógio de Deus. O segundo passo, o segundo ponto a se fazer em tempos de crises, como eu falei anteriormente, é ter a certeza de que Deus age. Nós não podemos duvidar do agir, do poder e da grandeza do nosso Deus. Nós não podemos duvidar que Ele pode agir em nossas vidas. Então aprenda a ter certeza de que Deus age. Salmista Davi vem com mais um exemplo para nós em Salmos capítulo 62 e o versículo 5. Ele disse assim: Deus é a nossa esperança, porque dele vem a minha salvação. Deus, Ele vai agir com o seu braço forte. O salmista, ele nos ensina que este Deus, do qual estamos esperando receber o nosso socorro, Ele tem grande poder. Pois o nosso Deus, Ele criou o céu, Ele criou a terra. Se Ele fez isto, não poderá também realizar o socorro que buscamos? Não poderá também o nosso Deus agir em nosso favor, dar as bênçãos e as vitórias e os milagres que tanto precisamos, que tanto buscamos? Em Isaías capítulo 43, o versículo 13, Deus, Ele disse assim: Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então aqui é mais um ponto para nós acreditarmos no agir de Deus. Porque Ele querendo operar em nossas vidas, não há homem dessa terra, não há demônio no inferno que possa impedir esse agir de Deus em nossas vidas. Agindo Deus, quem impedirá? O terceiro ponto que eu trago aqui para os irmãos é agir no tempo de Deus. Porque, como eu falei, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas das vezes tem pessoas que se precipitam em suas decisões, porque muitas pessoas fazem algo em ocasiões erradas, onde não é para fazer. Então nós temos que, primeiramente, antes de tudo, aprender a agir somente no tempo certo, a agir somente no tempo de Deus. Esperar no tempo de Deus não é realizar o que queremos por nossas próprias forças. Não é. E depois dizer que foi orientado por Deus. Não é confiar nas coisas que possuímos, riquezas, poder, sabedoria. Agir no tempo de Deus é esperar com paciência. Esperar com paciência Deus agir. O quarto ponto que eu trago aqui para os meus irmãos, o quarto e o último, é que louve a Deus pela vitória que é certa. Primeiro nós temos que saber que a nossa vitória é certa. E temos também que louvar ao Senhor pelaquela vitória que está nos esperando, que está nos aguardando. Porque nós não podemos louvar a Deus só quando estamos nos momentos bons, nos momentos felizes, só quando estamos na bonança. Temos que dar glória em tudo, temos que dar graças em tudo e também temos que louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor em todos os momentos. Porque se Deus fizer algo em nossas vidas, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Então, em todas as ocasiões das nossas vidas, temos que louvar ao Senhor. Salmos, capítulo 89 e o versículo 1, veja o que Davi disse: Cantarei para sempre as tuas misericórdias. Veja que ele disse que era para sempre. Davi ele não disse que cantava ao Senhor somente nos momentos bons,
somente quando estava com a sua mesa farta. Mas ele disse assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as tuas gerações a tua fidelidade. Queridos, o nosso Deus, ele é fiel para conosco. Deus, ele é fiel em todas as suas promessas. Se ele disse que ele vai fazer algo na tua vida, ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu te entregar algo, não se preocupa, que este algo ele vai entregar nas tuas mãos. Mas não murmure, porque quem murmura perde a sua bênção. Deus não se agrada daqueles que reclamam, daqueles que murmuram e daqueles que duvidam. Amém, meus irmãos? Devemos nos preparar para o louvor, para cumprir os nossos votos que fizemos durante da nossa tribulação, dos nossos momentos de provas. Devemos nos preparar para cantarmos, para agradecermos ao Senhor. Temos que cumprir também os nossos votos que fizemos. Porque existem muitas vidas que quando está no momento difícil de sua vida, quando está enfrentando o mar diante da sua vida, faz voto. Diz: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu irei fazer uma campanha tal, eu irei cumprir com este voto. E muitas pessoas, isso é real, isso existe, irmãos. Isso acontece. Pessoas que fazem voto com Deus e quando Deus dá a bênção, quando Deus dá a vitória, quando aquela pessoa alcança a sua bênção, o seu milagre, as pessoas esquecem do voto que fez, esquecem e não cumprem. Então, temos que cumprir todos os votos que fazemos ao nosso Deus, porque assim como o Senhor é fiel para conosco, assim como o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas em nossas vidas, devemos nós também sermos fiel ao Senhor. Lembre-se da fidelidade para todos os homens e para com Deus também. Devemos proclamar aos outros que foi Deus quem nos livrou de todas as tribulações. Lembre-se sempre que nunca será sorte. Nunca será sorte. Nunca será auxílio do homem, mas sempre será a mão potente do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso que te ajudou, que te tirou do lamaçal do pecado, que te tirou este fardo pesado que você estava enfrentando. Independentemente de qualquer situação, louve ao Senhor, porque o nosso Deus é quem age em nossas vidas. Nunca é o socorro, nunca é a ajuda do homem, mas sempre é a direção do Senhor Jesus. Meus irmãos, em meio a tantas pressões e batalhas dos inimigos ao redor de Davi, a conclusão final de Davi é: dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Só de ler a relação dos inimigos que lutaram contra o rei Davi, só isso já nos deixa cansados. Mas além de tudo, quando conhecemos os detalhes dos muitos embates que enfrentaram o escolhido do Senhor, temos a tendência de olhar para a nossa vida, de olharmos para o nosso dia a dia da nossa vida cristã e se perguntar a nós mesmos: será que conosco as coisas deveriam ser diferentes, mais tranquilas? A resposta nós encontramos quando examinamos a vida diária dos muitos heróis da fé. Para nossa surpresa, quando nós examinamos a palavra de Deus, descobrimos que nenhum discípulo, que nenhum apóstolo, que nenhum seguidor de Cristo antigamente teve vida fácil. Para manter um nível de saúde espiritual, todos os que servem a Deus sofreram as pressões do mundo. Então nós
nos dias de hoje também passaremos pelas pressões do mundo. Porém, em todos os casos, nós descobrimos a fidelidade do Senhor, garantindo ajuda, consolo e vitória. Todas as vezes que os servos de Deus buscaram ajuda humana, em meio às tribulações ficaram desapontados. Com isso, aprendemos que o único socorro não é do homem. O único socorro não vem do homem, e sim de Deus. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no outro. Por quê? Porque o homem é falho. O homem pode prometer nos dar algo e falhar e não cumprir com a sua palavra. O homem pode dizer que vai fazer algo por nós e acabar não fazendo, porque o homem é falho, o homem é cheio de falhas. As palavras do homem podem falhar em nossas vidas. Por isso que o nosso socorro vem somente de Deus. Porque os homens enganam-se ao falar, enganam-se a dizer que vai fazer algo, porque ele pode acabar não fazendo. Mas as palavras do Senhor são fiéis. Amém? Mesmo os mais bem-intencionados sofreram do mesmo mal, porque os homens, eles são frágeis. Na angústia, o auxílio que resolve é o do Senhor. Então, em todas as situações, busque o socorro e a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu espero que Deus tenha falado com cada um de vocês, tá bom? Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês muitão, que a paz do Senhor Jesus, Ele reine, que a paz do Senhor reine sobre o seu lar, sobre a sua vida, e que nós possamos a cada dia mais guardarmos a palavra do Senhor. Amém? Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor Jesus, e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.